This meeting is being recorded. Olha lá. Bora lá, gente, começar. Nos encontros, né, de Ayurveda, seja a aula, seja nas terapias, né, a gente sempre começa com um mantra, tá? Tati deve ter vivido isso lá na Índia, a gente também, quando recebia terapias e quando começava as aulas, a gente começava com mantra. Vou humildemente aqui gastar o meu sânscrito, que não é lá essas coisas, mas é de coração, tá? Então, vou convidar vocês para fechar um pouquinho os olhos e respirar um pouquinho para a gente chegar no presente. Quem tiver aí com as pernas dobradas, pode continuar. Quem quiser, pode colocar as pernas no chão, os pés no chão. E aí, fecha os olhos bem gentilmente. Respira com presença para a gente chegar no momento. Eu vou entoar um mantra para vocês, o mantra Dhanvantari, que é a deidade no Ayurveda que representa, a deidade da Índia que representa o Ayurveda. Om Namami Dhanvantari Adidevam Sarasurei Vandita Padmam Loke Jerarukbayadityacham Dataradicham Vividoshadinam. Om. Vou aproveitar, fazer umas 3 inspirações bem profundas, puxo o ar bem forte, expande a barriga, expande o tórax e solta o ar pelo nariz bem longo, solta tudo. Mais uma vez. Solta. Última vez. Inspira e solta. Agora vamos esfregar as palmas das mãos assim, ó, uma contra a outra, para esquentar um pouquinho. E aí a gente vai colocar as palmas abertas, assim, na frente dos olhos, para a gente proteger, né? Ele estava fechado, aí a gente protege os olhos. E aí vai afastando as mãos, as palmas das mãos e abrindo os olhos devagar, olhando para a mão. É isso. Ah, é bom, né? Bom demais fazer isso. Bora lá. Então, gente, a minha ideia, né? A gente começou já falando aqui, a minha ideia é trazer um conteúdo, né? Trazer um pouquinho da parte teórica e depois a gente conversar um pouquinho, né? Se vocês tiverem dúvidas, a experiência de vocês, não sei, né, se já fizeram algum tipo de tratamento, a Tati já fez lá na Índia, né? Se alguém já fez algum acompanhamento com terapeuta, e a gente vai trocando, certo? Deixa eu abrir aqui. Vocês estão me vendo, né? Estão me vendo direitinho, me ouvindo, tudo certo? Estão vendo? Enfim, Sim. Eu queria ficar pequenininha, sabe, do lado, mas eu acho que não vai dar. Sabe, ficar com tela compartilhada assim. Mas enfim.
Vamos lá. Então, hoje a ideia, né, da gente discutir detox no Ayurveda, né? Esse é um tema que eu coloquei lá para vocês que é um pouco polêmico. Às vezes a gente escuta, né, e já fica com uma ideia, assim, né, de que é uma coisa, sei lá, que vai usar shakes proteicos de coisas assim, mas aí eu quero trazer essa visão para vocês, né, que o Ayurveda tem de tratamento. A Ana tá chegando. É, essa visão que o Ayurveda tem, né, do do que a gente precisa desintoxicar, como é que funciona isso e quais são os tratamentos, quais são as terapias que a gente usa para fazer isso, né? Então, o Ayurveda tem essa, esse tratamento, tem essa maneira de tratar, né, a maneira de lidar com as doenças e fazer prevenção também, e eu vou explicar isso para vocês, certo? Então, Agni, Yama e todos os sistemas que a gente usa para purificar. Deixa eu eliminar aqui. Bom dia, Ana, que você entrou aí, viu? Bem-vinda. Então, por quê, né? Primeiro, por que que a gente precisa falar sobre detox, né? Porque detox virou tornou-se um conceito, tornou-se uma prática que ficou popular, né? Principalmente na cultura wellness, que está bem forte, né? Que a gente tem visto isso crescer bastante, e também na medicina, né? Nutricionistas, médicos integrativos, médicos, nutrólogos, né? Até terapeutas também trazem muito, né? Esse conceito. Então, é importante a gente falar sobre, né? Falar como é que funciona, como é que o Ayurveda vê isso, né? E muitas vezes tem essa associação com dieta restritiva, com protocolos, né, que são mais rápidos, mas o Ayurveda tem uma visão um pouco mais ampliada sobre isso, né? Uma visão estruturada, que começa com a ideia de Agni, né? Então, Agni, ele é o princípio da transformação. Agni é uma palavra que também significa fogo, tá? Então, o Agni, ele é responsável por fazer a digestão dos alimentos, ele ajuda a assimilar os nutrientes, ele faz essa transformação metabólica, né? É isso que faz o Agni. O Agni, ele é uma substância que está presente no nosso corpo, mas também ele faz essa parte mais sutil, né? Que é o princípio do fogo, né? O fogo, ele transmuta, ele transforma né, um material, alguma coisa de uma natureza para outra, né? Ele transforma, faz essa mudança, né? E o Agni também ajuda a manter a homeostase do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, ele se mantém a partir de um bom Agni, tá? Então, o Agni, tem até uma frase do Dr. Vasant que ele fala que o Agni, ele mantém a vida, né? Tudo que precisa existir no nosso corpo precisa passar por essa transformação, né? Então, isso a gente pode incluir alimentos, pensamentos, né? Tudo o que vier entrar em contato com o nosso corpo, ele transforma, né? Até quando a gente recebe alguma informação, né? Por isso que nos olhos a gente fala que a gente tem pita nos olhos, né? E pita é o dosha que tem Agni em maior quantidade. Então, quando eu enxergo bem, né? Eu tenho um Agni bom, eu enxergo bem, eu tenho discernimento, vou conseguir transformar isso em informação para o meu corpo, vou ter entendimento. Tá? Então, por isso, né? Assim, então, o Agni, ele tem essa função no nosso corpo. Então, é físico, né? Mas é sutil também, tá? E aí, falando um pouco sobre os tipos, né, de Agni, então a gente aqui no meio, né, tem esse Agni aqui, que é o principal, que é o Jataragni, que é, de fato, né, a digestão mesmo, que acontece principalmente no estômago, né, mas em todo o trato gastrointestinal acontece, né, essa digestão. Tem também um tipo de Agni que se chama Butagni, né, que é o Agni dos elementos, né? Então, Buta, em sânscrito, significa elementos, né? Nós temos os Panchamahabhutas, que são 5 grandes elementos, né? Que são os elementos que formam tudo que tem no nosso corpo e que juntos, né? Quando a gente junta dois elementos, 2 a 2, né? Aos pares, a gente forma os doshas, tá? Então, os 5 elementos são Akasha, Vayu, Agni, Jala, Prithvi, tá? Então, é o espaço, ou algumas traduções falam que é éter, é, o vaio, que é o vento,
Agni, que é o fogo, né, que é esse princípio da transformação, Jala, que é a água, e Prithvi, que é a terra. Então, são 5 elementos que formam tudo que existe na matéria, tanto na natureza quanto no nosso corpo, né? Que é isso que, quando a gente fala, né, que é o macrocosmo e o microcosmo. Então, o macrocosmo é a natureza que está ao nosso redor e que é semelhante ao nosso corpo, ao nosso microcosmo, porque é formado por esses mesmos 5 elementos. Né? Então, esses elementos, cada um deles tem um Agni específico para se transformar, né? Então, para vocês entenderem, quando eu como um alimento, né? Um pedaço de batata, vamos dizer assim. Então, ali naquele alimento, eu tenho alguns elementos, né? Posso ter todos, posso ter quantidades menores, né? De cada um. Então, principalmente, por exemplo, numa batata, a gente tem Prithvi, né? Que é terra, que é um elemento mais de estrutura, que é um alimento um pouco mais estruturadinho, ele tem forma, né? Uma forma bem definida. E aí, esses elementos que estão presentes ali naquele alimento, eles precisam de um Agni específico para se transformar quando eles entram em contato com a gente. Então, é essa, né, essa troca, né, essa transformação que acontece quando a gente entra em contato com os elementos. E tem também o Agni, né, que vem dos nossos tecidos, tá? Datu, né, que é o comecinho dessa palavra aqui, é uma palavra que significa tecidos, né? Então, os nossos tecidos, nós temos 7 tecidos no nosso corpo. Esses 7 tecidos, cada um deles, ele precisa de um Agni para se transformar. Tá? Então, esse metabolismo que acontece no tecido acontece com a ação do Agni. Tá? E aí, em cada etapa, né, dessas formações, a gente precisa de um Agni bom, né, para conseguir ir para a próxima, né, para o próximo elemento, para o próximo tecido. Tá? Ai, Tati, pena. Então, aí quando o Agni ele funciona adequadamente, a gente tem uma nutrição adequada dos tecidos, né? Então, toda essa transformação acontece, né, de maneira eficiente, de maneira adequada. Então, eu tenho o Agni numa quantidade ideal, na sua função ideal. Então, isso transforma adequadamente, né, aquele alimento e forma os tecidos, tá? Então, a qualidade do Agni determina a qualidade dos nossos tecidos. Tudo bem até aqui, gente? Entendido? E aí a gente vai para um outro conceito, né? Quando a gente fala de Agni, eu falo que são as duas faces da mesma moeda, né? Então, Agni e Ama, né? Então, Ama é um conceito, né? De toxina, né? Assim, é difícil traduzir as palavras em sânscrito, vocês vão perceber, assim, que às vezes definir uma palavra só né? Para explicar, né? Esse conceito todo. Então, toxina, né, assim, fala um pouquinho, mas não fala tudo, né? É, mas ama é a outra face do Agni, né? Por quê? Porque a gente olha para os dois em conjunto. Quando eu tenho um bom Agni, eu vou ter pouca ama, né? Pouco ama, né? Eu vou conseguir digerir bem, então eu não vou formar tantas essas toxinas. Quando o Agni está ruim, né? De outro lado, o ama sobe, né? A gente acaba aumentando a quantidade de ama, porque o Agni não foi capaz de digerir aquele alimento. Por quê, né? Essa toxina, né? Ela significa o quê? O que está acontecendo ali naquele organismo? Os alimentos não estão sendo bem digeridos. Então, eu não estou com Agni em boa quantidade, não está agindo, né, de uma maneira adequada. Então, eu estou formando ama, ou seja, aquele alimento que está ali não está sendo bem digerido, né? Então, ama, ela é produto dessa digestão que é incompleta, né? Ela é pesada, pegajosa, obstrutiva, né? Ela obstrui os canais, tá? Então, é isso que acontece, né? Nas principais características é isso, ela obstrui os canais, né? Esrotas significa canais, né? E isso vai isso vai acabar levando à inflamação, né? Trazendo aqui para uma visão mais moderna, né? Então, inflamação, doença, né? Processos patológicos, desequilíbrios, né? AMA faz isso com o nosso corpo. A gente vai tendo esse aumento, né, de alimento que não foi digerido e vai pesando no corpo, porque ele é pesado, né? Então, essa sensação de peso, fadiga, às vezes lentifica a digestão, tá? Então, tudo isso
vem em decorrência de um Agni fraco, né? E aí forma essa, essas toxinas, certo? E aí, né, falando de uma maneira mais atual, né, então a gente entende que são metabólitos formados, que são inflamatórios, endotoxinas, né, causando desbiose intestinal. E aqui é importante a gente lembrar, assim, que esses conceitos todos, né, de esses metabólitos, endotoxinas e tudo mais, eles têm uma especificidade um pouquinho maior, né, que a gente foi entendendo, lógico, né, a coisa vai sendo atualizada e a gente vai tendo mais informações. A gente tem hoje como mapear tudo isso com exames, né, até leitura genética. Então, é muito mais específico, né? A leitura do Ayurveda ela é um pouco mais ampla, né? Mas tem uma coisa que é muito importante do Ayurveda que é uma leitura completamente personalizada. E até por isso que a gente tem dificuldade, né? Que nem eu estava falando antes, deixa eu abrir a tela aqui para ver vocês. Que a gente estava falando antes sobre a dificuldade, né, dos exames e dos artigos científicos para poder entender essas coisas todas, porque o Ayurveda tem uma característica dele que é a principal, é que ele é muito personalizado. Então, assim, cada pessoa tem uma especificidade, então isso é muito difícil da gente mapear muitas vezes. Pode ser, né, que com esses estudos genéticos, que com esse rumo que a gente está tomando agora na parte de metabolômica, de genética mesmo, né, para entender cada pessoa, a gente consiga até a própria o estudo da desbiose mesmo, né, dos produtos aí, né, de doença, de tudo mais, a gente conseguir entender isso melhor. Mas o Ayurveda já trazia isso, a gente só não tem exames, né, específicos para falar, tá? Então, é assim. Então, o que que pode, né, prejudicar o Agni? Quais são os fatores que prejudicam o Agni? Então, uma alimentação inadequada, né, incompatibilidades, alimentares. E aí aqui, né, é, isso também é um assunto assim que dá para a gente falar muito, porque assim, o que que é adequado, o que que é inadequado, né? Então, para o Ayurveda, importa muito. Ai, desculpa, com companhia aqui. É, importa muito o que é saudável para você, né? O que faz bem individualmente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma constituição muito mais pita, vata, né? Aquilo que vai ser adequado para ela vai ser diferente de uma pessoa que tem uma constituição Kapha Pitta, por exemplo, né? Então, o que que é isso? Os alimentos que uma pessoa e outra consomem vão trazer informações diferentes. E a maneira como aquela pessoa individualmente processa é que vai trazer, né, desequilíbrios, o acne vai ficar melhor, vai ficar pior. Então, a alimentação inadequada, a gente sempre olha com esse olhar mesmo, assim, né, individual, tá? Por isso que é tão legal quando a gente fala dessa questão do autoconhecimento pro Ayurveda, né? Que cada pessoa entende o que faz bem para ela, o que não faz, né? A gente sabe, eu sei, por exemplo, algumas coisas que eu como que não me fazem bem, né? E aí vem muito com essa questão né, da nutrição, da nutrologia atual, né? Surgiu a onda da pasta de amendoim. Eu sempre falo da pasta de amendoim porque foi uma catástrofe para mim, assim. E todo mundo agora come a pasta de amendoim. Eu fico péssima, né? Eu fico cheia de espinha, fico, sabe? É muito ruim, atrapalha muito minha digestão, me pesa muito. Porque é isso, assim, pro Ayurveda, amendoim é um alimento pesado, aumenta a pita. Então, o meu pita não gosta de pasta de amendoim. Então, todo mundo comendo não funciona pro Ayurveda. O Ayurveda não tem essa visão. Você quer falar, Ana? Pode falar. É que eu ia falar que parece que depois desse boom da pasta do amendoim, descobriram que aumenta muito o fungo, né? Também no intestino. O Sim. amendoim alta
probabilidade, que também aumenta a inflamação, então não sei, né? Aqui pensando Exato. também, fritura não entra em nenhum quadro aí, né? De nenhuma dose, né? Exatamente, exatamente. É porque é isso, assim, né? Alguns alimentos, eu não sei, assim, não sei se é moda, se é, ou se tem alguma coisa da indústria mesmo para, sabe, para valorizar, né, certos alimentos. Acho que é uma mistura de tudo, né? Mas a visão do Ayurveda é muito essa, é muito individual, é muito é, pautada nessa individualidade e personalização mesmo, sabe? Sem modismos e sem muita coisa, né, mirabolante, assim. Eu acho que o amendoim veio por conta do boom da proteína, né? Como é que faz Sim, energia e proteína? Então, exatamente. como é que faz para otimizar essa quantidade de proteína? De Então, era proteína. mais uma opção ali no cardápio, mas Sim, é isso, exatamente. não é para todo mundo, né? Não Exatamente. é todo mundo que funciona. Exatamente. E esse é só um exemplo, né? Porque já teve épocas de tudo, né? Teve época que ele não podia comer ovo, aí pode comer ovo. O E ovo aí, agora tá assim, todo mundo gostando. é, E tem uma coisa que você falou que eu acho super importante, que é essa coisa da inflamação, que depois começou. Se a gente for olhar, né, assim, com um olhar mais crítico e mais assim de fora mesmo, essas coisas todas que estão acontecendo hoje, né, a gente pode até ir começando a pontuar mesmo, sabe? Todo mundo começou a comer tal coisa, começou a aumentar questões intestinais, todo mundo, sabe? Então. Muito provavelmente agora com essa onda, né, de proteína, de whey protein, vai aumentar realmente, né, a quantidade de pessoas com questões gastrointestinais. Eu tenho atendido, né? Não dá para falar que é só isso, porque assim a coisa é muito mais complexa, lógico, mas tem, né, eu acho que tem muito a ver, sabe? E falar de alimentação, assim, a gente teve aulas, né, Mari, lá na Índia, os professores, os médicos falavam muito isso, assim, a gente tem que valorizar a nossa cultura, sabe? A nossa alimentação também é cultural. A gente não tem, não, sabe, assim, porque eu lembro que muitas vezes a gente queria levar coisas de lá da Índia para comer aqui, o que que é certo, o que que é errado. E eles chamavam muito a nossa atenção para isso, assim, vocês têm que comer o que tem próximo de vocês, que está sendo, né, produzido por ali, que é isso que vocês podem, né? E é isso que faz bem para vocês. Então, essa questão da alimentação é bem complexa. E eu entendo também a vontade e assim, é prático, né? A gente entender assim, eu quero resolver isso aqui e não quero nem pensar o que que eu vou comer, né? E tem isso também, né? A modernidade está trazendo isso para a gente, mas é importante a gente olhar, sabe? Eu vou buscar um produtor local, e dá trabalho, né? Essa que é a grande Tem questão. aquele feijãozinho que não é daqui, é um feijãozinho pequenininho, esqueci o nome, que é Mung, provavelmente, moyashi. pequenininho, que faz muito detox com faz Isso, receita, né? E aí isso, acabou, agora tem mais, a gente tem mais no mercado, se você vai, você consegue achar. sim, E sim. antes não tinha, mas ele tem um fator de melhor digestão, né? Não sei se é para todo mundo. Eu gostei, eu comi, gostei dele. Sim, Mas sim. não é regional, realmente. Ele não é daqui. Sim, algumas É o coisas feijão carioca que, mesmo sendo brasileiro, assim, não consegue porque fica mal, né? Fica é ruim. mais pesado para digerir, exatamente. Tem mais, né, tem fitato e tudo. Esse feijão é o feijão moyashi, né, ou mung, que eles têm lá bastante na Índia, e tem bastante aqui. Eu não sei, agora é uma dúvida até. Eu vou procurar saber isso. Se a produção do feijão que a gente compra aqui, se ela é local ou se Tá ela louco, vem de fora, né? é, Mas realmente, ele é um feijão que é bem mais fácil para digerir, né? A digestibilidade dele é melhor e é realmente usado, né? Nesses protocolos de detox. Eu gosto, uso bastante também, né? Um feijão que tá no meu dia a dia, mais do que o outro, né? Porque ele é mais prático para fazer, mas tem essa questão, né? Tem essa questão de ser, né? De não ser, talvez, né? Não sei, essa é uma informação que eu não tenho certeza. E a nossa cultura é essa, é de fazer feijão, é de fazer arroz, né? Você quer falar, Mari?
Não, eu só ia falar, quando a Ana falou que ela se sentiu bem, que essa que é a medida, né? Tá bom, ela comeu Uhum. feijão, ela se sentiu bem Gostei. melhor. E Eu acho aí, que essa não tem que é melhor a... medida, né? Pra, Mas quando me falaram, eu falei, nossa, onde que eu vou achar esse feijão, sabe? Mas Uhum, agora tá, como a pasta de amendoim também acabou tá um pouquinho mais na moda. Mas uhum, tem coisa que vem também, acho que para dar uma equilibrada, né? Mas, a sim, pasta de amendoim é um processado também, né? Tem que ver isso também. Como sim. os microprocessados, esses produtos industrializados tendem também a serem, não ser bom, né? Sim, dá para fazer pasta de amendoim, né? Assim, você pode comprar o amendoim, torrar, fazer, né? Assim, mas se você comprar, realmente ele vai ser minimamente processado, né? Que chama, porque ele passou pela indústria, mas não tem, dependendo, né, da lista de ingredientes e tal. Mas eu acho que isso que a Mari falou é super importante, assim, é assim, Deu certo, né? é experimentar. Cada um tem a sua, né? Que nem eu tô falando, tem nesse mundo de gente, né? Tem algumas pessoas que se dão super bem comendo pasta de amendoim, fica ótimo, né? A experiência também ela é bem importante, né? Assim, e até essa questão com a alimentação também é outra coisa que eles falavam muito pra gente. É assim, você tem que gostar do que você come, tem que ser prático, tem que ser, né? A alimentação ela não precisa e nem deve ser um problema, sabe? Não assim para se tornar uma coisa, nossa, mirabolante, sabe? Ideias aqui. É para ser realmente, para te nutrir de várias maneiras, né? Assim, você conseguir preparar, você ter prazer ali com, né, com o que você está comendo, isso também te nutre, né? Depois eu tenho mais perguntas, mas eu vou deixar você terminar, hein? Vou anotar Tá. aqui. A ideia é essa, a gente que conversar. Aí, então, falando, né, do Agni, né, como que a gente pode entender, né, que o Agni vai se diminuindo, vai se prejudicando para formar a ama. Existem também as incompatibilidades alimentares, né, esse assunto aqui é super extenso, né, se vocês quiserem a gente pode um dia falar sobre isso. No Ayurveda isso se chama Viruddha Ahara, né, que são alimentos que não combinam, né? Quando a gente consome juntos. Tem alguns exemplos, então, leite, principalmente, leite, algumas carnes, elas não combinam, né? Quando consumidas junto com as refeições, né? Assim, no mesmo prato, no mesmo momento. Por quê? Porque elas têm qualidades que são contraditórias, né? São qualidades que não, juntas, não atrapalham a nossa digestão. E isso vai atrapalhar, né, prejudicar o acne e aumentar a chance da gente ter ama, né? Eu estava até lendo num livro esses dias, um livro super legal que faz um apanhado de várias referências, assim. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Chama Ahara. É bem legal. E tem bastante coisa sobre Viruddha Hara, e ele estava falando assim que nem sempre, porque a gente tem algumas regras, né? Mas nem sempre aquilo que a gente considera que é Viruddha Hara, que é incompatível para todo mundo. São essas as nuances do Ayurveda, sabe? Então não é igual para todo mundo, nem tudo, né? Então, depende também, né, de outros fatores, mas em geral, né, a maioria das pessoas, quando consome alguns tipos de alimentos juntos, acaba prejudicando o acne, tá? Essa questão do ritmo irregular também, né, super importante, que é a questão do ciclo circadiano, né? A gente fala muito que também é mais não só uma, várias aulas para falar sobre isso, que é realmente, né, essa irregularidade acaba atrapalhando o Agni fica errático, ele fica menor, né, então o ritmo ele importa e pode prejudicar também o Agni. E o estresse, né, isso tem também muita coisa na medicina moderna, isso tem sido estudado, né, falando, muitos artigos falando de estresse e microbiota, né, intestinal, que é isso aqui, né? Então, o estresse, ele provoca realmente uma liberação de hormônios e tudo que vai paralisar, né? Ajuda a paralisar a motilidade intestinal, e isso acaba aumentando, né? A quantidade de bactérias, acaba atrapalhando a digestão, tá? Então, são vários mecanismos, né? Mas basicamente isso. Então, né, para o Ayurveda, isso também
funciona. Por isso que as nossas emoções, né, elas estão muito ligadas, né? A questão da nossa mente está muito ligada, né? A digestão, né, também dessas emoções, tá? Então, influencia na digestão, né, física também, né? Só lembrar, quando a gente está com raiva, que tem gente que come mais, tem gente que come menos, né? Quando tá triste, quando tá, né, com alguma emoção assim mais, né, mais exacerbada, acaba influenciando na nossa fome, na nossa digestão, que é o Agni, né? A gente vê, a gente mede, né, vamos dizer assim, o Agni pela fome, né? E o sono, né, a privação de sono também acaba alterando por essa questão metabólica toda, né, acaba tendo influência. E aí, falando um pouquinho, né, agora entrando nesse assunto de ritmo sazonal, né, que aí é que vem a questão desses detox de Ayurveda, que eu gosto muito, já vou até aqui me posicionar, né, a Mari eu sei que gosta também, que a gente faz e a gente vê realmente melhora. O que que o Ayurveda fala, né? O Ayurveda fala que nas mudanças das estações, a gente precisa adequar a nossa alimentação para aquele novo momento. Então, a gente está passando agora de uma estação que era muito quente, que era o verão, a gente está aos poucos, né, esfriando um pouquinho, né, a temperatura no ambiente, e o nosso corpo ele sente isso. Então, a gente vai ter a influência do ambiente no nosso corpo. E, e aí, nesse momento, é importante a gente fazer essa adaptação, né? Então, o detox agora, nesse sentido, ele fala sobre isso, sobre essa adaptação. Então, aqui vai ser dia 20 de março, né? Aqui não, no mundo inteiro, né? Dia 20 de março, que é essa mudança de equinócio, mas aqui pra gente é a mudança do verão pro outono, né? O Ayurveda, na verdade, ele considera 6 estações, né? Que lá eles têm as monções e tudo, mas aqui pra gente, né, no Ocidente, a gente fala de 4 estações, né? Então, e essa mudança, né, do calor para o frio, né, ela é uma mudança que importa mais, né? E também no final do ano, quando tem a mudança do inverno para a primavera. São 2 momentos no ano que a gente vê mais, assim, né, esse assunto de detox, né, de mudança, de dieta anti-ama, né? Por quê? Porque é importante realmente a gente fazer essa transição de uma maneira mais equilibrada para o nosso corpo, né? O ambiente está mudando, a gente precisa mudar também, tá? Então, a força digestiva, né, o Agni, ele muda conforme as estações. E é só a gente observar. No verão, a gente quase não sente fome, né? O nosso Agni, ele fica... O Agni fora está muito mais alto, então dentro a gente sente o Agni, que é o sol, né? O Agni de fora é o sol. E aí dentro a gente sente que está um pouquinho menos, né? E no outono e inverno ele progressivamente vai aumentando. Então no inverno a gente sente mais fome, o Agni ele tá melhor. Então a gente precisa nutrir isso de uma maneira diferente, né? E aí, então, com isso também, né, com essas mudanças todas, então, o frio, o calor, né, ele muda o dosha, né, que está predominando, então, no verão predomina um dosha, no outono e inverno predomina outro, então é isso, né, essas mudanças, elas alteram tudo isso. E com isso tudo, as necessidades da nossa alimentação, né, isso tudo muda. Então, que é importante fazer o quê, né, ajustar a qualidade, principalmente, desses alimentos, né, que o alimento que a gente ajuda, chegando. O alimento que a gente consome no verão é importante que seja diferente do inverno, né? Fazer alguns ajustes, não precisa mudar tudo, mas assim, alguns ajustes são importantes para a gente conseguir, né, obter ali um equilíbrio maior, né? Uma melhor adaptabilidade àquele momento. Modificar a temperatura, textura e intensidade da dieta, né? Então, com um acne maior, é importante a gente comer, né, mais e mais vezes, né? Mais quantidade, mais vezes, dependendo da pessoa, né? Então, essa alimentação, né? Essa mudança sazonal, ela é uma estratégia que previne o acúmulo de ama, né? Para a gente preservar o nosso acne, né? E aí, falando um pouquinho sobre as terapias... Opa, quer falar? Não, eu só ia Pode. complementar da outra vez, Uhum. eu estava falando Uhum. que eu acho que o que o Ayurveda traz é esse poder também da gente se observar, né? Igual você falou, tanto do que o que é que aquele alimento, você falou desde a parte de amendoim, que é como é que eu sinto, porque a gente está muito desconectada de como que a gente processa as coisas. Até, tipo, a gente vai no supermercado, tem a comida igual o ano inteiro. Aí você às Exatamente. vezes nem percebe que
que teve aquela fruta da estação, às vezes quando tá mais barata, né, na frutaria, porque é aquela fruta que tá no momento. Então, assim, faz a gente se conectar de novo com, esfriou, agora tá na época do, abacate. Tá tendo mais abacate. Aí, tipo assim, agora eu tô mais ou menos craque de perceber que tem abacate nessa época do ano, mas eu nem percebia. Tipo Aham. assim, mas é porque a gente precisa mais disso, entre aspas, né? E aí a Uhum. gente observa também como é que é o abacate dentro de mim. Então, a gente acorda um pouco para isso, assim, para as percepções tanto ambientais, né, sazonais, quanto de efeitos na gente. Também vou comer, que nem se falou, eu achei bem importante, da fome. A gente nem sabe por que que a gente come, se a gente está com fome ou não. É tipo, meio-dia, hora de comer. Uhum. Será que eu tô com apetite? Que é esse Agni. Será que eu Uhum. tô com, né, com fogo digestivo suficiente para digerir o que eu vou comer, esse prato aqui ou não? Então, tem um pouco, assim, a gente vai ficando mais, digamos assim, em conexão, né, com tanto o fogo de fora quanto de dentro quanto de fora, né? Exatamente, por isso que faz tanta diferença ter essa, né, essa percepção e tudo mais, e aí que entra essa questão do, né, dos cardápios fixos da coisa, né, que a gente às vezes acaba, pela facilidade até, pela questão da vida moderna, a gente acaba tendo, né, tendo ali deslizes, vamos dizer assim, né, você acaba comendo o que não precisa, acaba comendo em hora, pela facilidade ali de, não, se eu não comer agora, não vai dar tempo de comer depois e tudo. São situações que a gente vai lidar. Mas ter essa percepção é maravilhosa, né? É maravilhoso tudo isso, né? Você saber, Ó, tô comendo com fome, tô comendo com, né, com acne suficiente. Falando. mas tanto o excesso de fome quanto a falta de fome indicam os desequilíbrios, os excessos. Exatamente. Exatamente. Tá. Porque É, o Agni pode estar bombando, que é também exatamente indica isso. algo que está desregulado também, né? Por que Exatamente. que não está saciando, né? Por que que não se sente saciada nunca, né? Eles explicam isso assim, né? Um fogo queimando, né? Quando tem muito fogo, ele acaba queimando até a própria pessoa, assim, sabe? Eles usam essa metáfora, porque o fogo ele tem que estar equilibrado também, numa quantidade ideal, né? Para te dar fome, mas também para você, né, não precisar toda hora, né? Ali, né? Isso é um Domina, sinal. verdade. Fica uma... Isso é um sinal também de desequilíbrio do Agni, né? Quando ele tá muito, né? Tanto muito quanto pouco. É que é mais comum, né? Assim, pelo menos o que eu vejo é mais comum que ele esteja menos, né? Do que mais. O mais comum é que a gente tenha muita, né? Uma quantidade grande de alimento que não foi digerido, e isso acaba deixando a gente com menos fome, né? Mas também acontece, né? A gente forma a ama também com muito fogo, né? Então, ama, a Ju colocou aqui, né? O Ayurveda desperta para a consciência do agora, de quem somos e do nosso momento. Exatamente, Ju. É o tempo inteiro a gente se observar, o tempo inteiro saber o que eu preciso, né? O que eu tô, a minha necessidade naquele momento. Então, o Ayurveda traz justamente essa consciência, né? Esse autoconhecimento. E traz autonomia também, né, para eu conhecer o que me faz bem, o que não faz bem, né, do abacate, né, de várias questões, assim, né, que muitas vezes a gente não observa, né. É, é isso. Vou continuar aqui, vou falar. Liberdade de escolha é lindo. Eu também acho. Também acho maravilhoso, assim, a gente poder escolher. Uhum. Então, aí falando um pouquinho sobre as terapias, né, de purificação, né, do Ayurveda, a gente tem dois tipos de terapias, né? Uma delas é a xamana, que é essa aqui que eu vou falar agora, e tem também Shodhana, né? Então, xamana é uma terapia um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? É uma terapia de ajustes, né? Principalmente também usada para preparar para processos mais intensos, né? Processos mais intensos para eliminar ama no Ayurveda, a gente chama de Panchakarma, que eu vou falar depois para vocês. E antes de fazer o Panchakarma, também se faz esse Shamana, né? Que é esses ajustes alimentares, uso de fitoterápicos, especiarias,
né? Para equilibrar Agni, né? Para ele ajudar a eliminar a ama, né? E a rotina, né? A gente chama rotina diária no Ayurveda de Dinacharya, né? Então, a rotina que a gente faz todos os dias, então, raspando a língua, né? Fazendo oleação, tudo isso tem uma função, né? Para a gente incluir no nosso dia a dia e que vai ajudar, né? A gente a eliminar mais ama e restabelecer o Agni. Por isso que, eu não sei vocês, assim, né? Mas isso é uma coisa minha, assim, que essa coisa de dicas, né, do Ayurveda é super complexa, assim, sabe? Eu não consigo, qual vai ser, né? Qual é a dica, qual é para me ajudar a fazer alguma coisa, porque é super, assim, uma coisa está interligada com a outra, sabe? Então, é a oleação junto com a alimentação, junto com uma erva, uma coisa sozinha, né? Ela não tem tanta efetividade quanto esse conjunto todo, né? De ações e de práticas e, né, de tratamento, né? A Ju, acho que trabalha bastante com isso, a Mari também vão falar para a gente o que, que elas percebem, né? Porque não é só, eu vou, um alimento, né? A gente começou até falando sobre isso. Esse alimento, né? Esse alimento vai me ajudar e vai resolver a minha vida. No Ayurveda não é muito isso, sabe? É todo né, um conjunto de ações que vão regular, né? Me ajudar a trazer para esse equilíbrio. Então, esse xamana, que é esse preparo e também esse tratamento um pouco mais leve, vamos dizer assim, ele ajuda a restaurar o Agni, reduz ama e aí traz esse equilíbrio, né, mais gradual. E aí quando a gente fala de Shodhana, né, que é o Panchakarma, que é uma terapia de purificação mais intensiva, mais profunda, né? A gente fala de Panchakarma, né? Então, Panchakarma são 5, né? Pancha é 5, Karma são ações, né? Essas 5 terapias aqui, né? 5 ações que vão ajudar a eliminar a ama, né? Então, e ela é mais profunda, então ela remove o dosha que está agravado, né? Então, tem um dosha que está agravado, a gente tira ele, depois volta, né? Nutre esse corpo com a quantidade ideal daquele dosha. Lá na Índia eles fazem bastante panchakarma, é uma terapia que é para ser feita em ambiente hospitalar, eles sempre falam isso, né? Então, Vamana, que é a emese, né? Vômito terapêutico, Virechana, que é diarreia, né? Que é a purgação, o Basti, que são os enemas intestinais, náusea, que tem aqui, né, que são as gotas nasais, e Rakta Moksha, que são as sangrias, né, com sanguessuga, eles usam lá. E o objetivo, então, é remover, né, esses doshas que estão agravados e restaurar o equilíbrio sistêmico. E aí é isso, assim, a gente aqui, né, esses protocolos, que a gente faz, é mais para uma terapia mais leve, né, uma purificação um pouco menos profunda, né, é sempre mais complexo, né, essa questão do Panchakarma. Lá na Índia eles fazem, nem é todo mundo que tem condições de fazer, na verdade, né, tem que ter força, né, física, força do corpo para poder aguentar, né, é um procedimento que precisa realmente de médico, né, de uma equipe ali, né, de terapeutas em cima do paciente. A gente viu, né, Mari, lá na Índia. A gente não fez, né? Eles nem deixam a gente fazer, porque, assim, é realmente um procedimento bem, bem intensivo. E tem indicações, contraindicações, como um tratamento, como todo tratamento, né? Agora, o xamana, né? Que aí também queria ouvir vocês, né? Que são essas terapias, esses detox, né? Que a gente faz. Aliás, já está na hora, né? De fazer, que dia 20, hoje já é dia 13, dia 20 a gente já tem a mudança de estação. É legal fazer, né? Acabou de Uns comprar 7 os dias antes. ingredientes. Você já... eu gosto de fazer, né? A Mari também, eu sei. Eu não sei se a Ju faz. E eu me sinto super bem, eu me sinto leve, né? A Ju faz também, porque ajuda a dar indico para os pacientes. Eu também, Ju, também faço com os Um pacientes. reset, né, Paulo? Um No reset, corpo. exatamente. Fazer um Então, detox nessa transição de isso, Ana, como que a gente faz? A gente fala assim, é uma dieta anti-ama, né? Que é uma monodieta, que a gente fala. Você falou que era ama, Paula? Eu expliquei, Ah, expliquei. tá. Expliquei o que que era. Foi o primeiro que eu acho que você não viu, então. Sim. É.
E é uma dieta anti-AMA, é uma monodieta, então a gente usa um único tipo de alimento. Eu fiz uma com esse feijão. Uma Ah, vez. então, isso. A Eu gente. entrei num grupo e fiz uma vez. De uma semana, é isso? Como é que foi, Ana? Como é que foi sua experiência? Adoro saber. Eu não sei, não lembro. Você come só o feijão com é uma mistura com legumes e feijãozinho. É Isso. muito gostoso, eu não senti falta de outras comidas. Uhum. Mas eu não fiz mais nenhuma vez, porque eu acho que também tem que ter acompanhamento. Mas eu tenho uma experiência para contar Quero saber. de uma médica integrativa que me passou agora eu tô vendo aqui, talvez ela tenha feito um pouco uma prática do sudomo comigo, porque De o quê? ela Uma me prática de o quê? passou um purgante, só que assim, foi um acompanhamento à distância e eu tenho tendência de ter pressão baixa. Ela me passou um purgante, esqueci o nome, é um bem antigo, um pozinho branco. Me mandou tomar 5 gramas, 2 sachês daquilo. Uhum. E eu acho, assim, é muito forte, mas como eu já sei que eu já tenho uma consciência corporal, eu tomei metade de um. Uhum. Mas eu passei tão mal, eu fiquei no chão do banheiro com minha pressão baixa. Por sorte, assim, eu fui me autorregulando, mas uma pessoa normal, assim, teria que ter sido levada para o pronto-socorro na hora. Mas Sim. eu fiquei no banheiro com o pé para cima, Uhum. pedi para minha mãe trazer água e sal, e fui devagarzinho, mas assim, demorou para eu retomar. Mas eu realmente fiquei assustada, assim, porque eu passei muito mal. Aquilo me trava, porque eu não sei se demorou para fazer efeito, eu não sei o que aconteceu, Sim. porque eu fiquei passando mal, com ânsia de vômito e tal. E aí eu não. Para mim foi péssimo aquele procedimento, assim. E tá fora de assistência médica, assim, imagina. Sim. E depois ela, inclusive, demorou para responder. Eu mandei mensagem, ela não foi rápida, então, assim, demorou um tempão. Acho que ela tinha viajado, não sei. Não tinha ninguém para me amparar ali. Então, foi um negócio que eu achei meio imprudente. Uhum. E eu acho, mas eu fiquei assustada, depois que tomando bronca do meu marido, como se eu tivesse feito um negócio por minha conta. Eu tinha feito, sabe, assim, negligente mesmo. Eu fui lá, me automediquei, e não foi o que aconteceu. Eu tenho prescrição médica, ela tinha feito esses exames, ela tinha olhado meus exames. Mas, assim, eu sei que pode acontecer e tal. Mas eu acho que eu tive sorte de ter tomado menos do que ela me passou, inclusive. Sorte, assim, não, eu vou atribuir a minha consciência corporal. Mas eu fiquei. Eu falei, gente, acho que foi uma prática de limpeza que ela estava propondo para mim e que não foi muito bem sucedida porque eu quase morri, né? Eu ia ficar bem limpinha, morta limpinha. Pelo amor de Deus. Esse é o grande risco, esse é o grande risco, sabe? Assim, eu acho assim, essa parte da alimentação, igual a gente sempre faz, né? Esse reset com alimentação e tudo, que são coisas do dia a dia, que não é nada Isso foi demais, tranquilo. né? Isso É mais para a gente ter realmente o que a Ju falou aqui, eu acho super, super válido, ó. Que é treinar a percepção de fome e saciedade, né? Isso aqui é super válido, super importante, e não é nada, né? Não é um Shodana, né? Não é uma coisa ali que vai ser super agressiva, que vai, né? Eu já fiz eu nem vou considerar que foi um panchakarma, né? Mas assim, foi algumas terapias, né? De Shodana, né? Fiz o Virechana. Eu nem te contei, né, Mari, que eu fiz? Fiz o Virechana, foi só o Virechana e o Basti também. Mas é isso, assim, eu, né, assim, eu sou médica, sei também, né, dos limites de tudo mais, não passei mal, não tive, demorou até para fazer efeito também, tive que andar um pouco, sabe, para fazer efeito e tudo mais, mas eu quis experimentar justamente por isso, sabe, para falar, não, como que poderia, como que vai, e eu não faria, assim, sabe, com alguém em casa, eu acho que muitas coisas podem acontecer, e nem todo mundo precisa passar, sabe, assim, foi isso que eu entendi também, não é uma coisa que precisa ser feito de rotina, sabe, para todo mundo,
Que eu acho que é essa que é a grande Mais questão. agravado, né? Quando você precisa mexer naquele ponto, então você já conhece bem o paciente para fazer bem Exato. específico. E mesmo assim, eles têm tanto cuidado com o Panchakarma, Você tipo lembra, assim, ficam Mari? acompanhando, eles rezam. Essa questão do mantra que a Paula falou é que eles conectam, então eles, né, trazem todo o É cuidado. outra coisa, né? É De exatamente isso. avaliar também, né? O Ayurveda tem muito do toque, né? Do contato, Exato, da exato. pulsação, E a de você. maioria das pessoas, eu percebo que não fazem o básico. Então, tantas vezes a gente precisava É de isso. rever a alimentação, rotina, essa conexão de coisas simples, né? Como simplesmente acordar e perceber como que você está hoje, se você está com fome ou se você não está, ou os horários que você está comendo, qual é o horário da sua última refeição. Então, acho que a gente precisava, antes de ir tão mais profundo, trabalhar o básico, né? Que vai reverberar nessa profundidade. E tantas vezes realmente eu não vejo necessidade de um panchakarma, né? Exatamente, Ju, exatamente. A gente não faz nem o mínimo, né? Nem ali a Já questão quer da ser radical. alimentação, exatamente. E que às vezes só isso, né? Só tudo isso já ajudaria, já regularia. Será que todo mundo precisa mesmo desse detox? Será que, né, isso eu acho que não, também, sabe? Eu acho É, que. eu acho que ela acabou criando um protocolo generalista. E aí você E está falando aí é que ponto do mora o perigo. individual e do singular, né? Do indivíduo. Que não dá para fazer um protocolo igual para todo mundo e meter protocolo em todo mundo. E, infelizmente, ainda mais esse que tem um risco. Exato, exato. E até eu tava lendo também aqui, né? Eu tenho um artigo, eu vou mandar para vocês o artigo no grupo, que eles falam, né? Eles falam sobre essas, né, terapias de purificação e tudo, e o estudo dessas, né, do Panchakarma, de tudo, é junto com uma parte, né, de todos os braços lá do Ayurveda, que é de toxicologia, ou seja, é para envenenamento, é para uma coisa assim, né? Que é totalmente, que não é uma coisa do dia a dia aqui, é o que a Ju falou. Então a gente ajusta aqui muita coisa, já, né, a gente já tem ali, né, um reequilíbrio do Agni, isso já, né, para todo mundo já, para todo mundo não, para a maioria das pessoas já resolve. E aí para um mínimo, né, ali de pessoas que não tem né, alguma outra questão, a pessoa vai se beneficiar realmente com fazer um panchakarma, uma coisa mais profunda, né, que já está, né, tendo alguma sintomatologia mais exuberante, assim, agora, tô aqui, né, quero só melhorar minha digestão, quero fazer essa transição, né, da estação, quero me regular para não, preventivo, para não ter, né, doença, então, aí é uma coisa mais leve, realmente, Mas fazer. vamos pensar, né? Analisar se às vezes as pessoas não conseguem seguir um protocolo simples alimentar com constância, quem dirá passar por um processo de purificação, tendo que lidar emocionalmente e fisicamente com vômito, diarreia, Sim, oleações internas, né? É um tratamento invasivo, de certa forma, né? com Então, certeza. eu acho que isso também precisa ser despertado um bom senso no próprio paciente. Se ele não sustenta um hábito alimentar, ele está disposto a passar por um processo tão delicado, né? Acho que as pessoas às vezes estão buscando, às vezes não, né? Eu percebo muito isso. Elas buscam sempre o radicalismo, o extremo, sendo que o meio termo ele super funciona e é muito confortável, é agradável e dá prazer. Mas parece que agora nada disso é bom, né? Porque se é confortável, parece que não vai funcionar, tá errado. Exatamente, Ju. Isso é a nossa realidade, né, atual, assim. Eu percebo exatamente isso, assim, alguns, não todos, né? Na verdade, acabo que você acha que como nutricionista deve acabar recebendo mais né, essa demanda, assim. Eu como já tenho essa coisa mais, né, assim, Ayurveda, tudo já tem gente com um pouco mais, assim, atendo mais pacientes com um pouco mais, assim, desse entendimento, né, de que não quero nada radical, não quero nada. E isso é muito importante, o que você falou. Por quê? Porque a gente precisa criar ali uma maneira da gente conseguir levar aquilo por mais tempo, né? Assim, não é uma coisa pontual.
Não adianta eu querer, eu vou fazer um detox, isso vai ser agora e depois eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes e voltar para o desequilíbrio. É um processo, né? Mas é um processo para me trazer, assim, para mais consciência, para, né, ficar ali aquilo se transformar no meu modo de vida, né? E não só pontualmente fazer ali o detox, né, entre as estações, depois vira, vira uma festa, né? Eu vou comer tudo, né, errado, vamos dizer assim, né? Mas fazer muitas coisas que vão atrapalhar o meu acne e acaba até fazendo mais mal mesmo, realmente, sabe? Porque aí seu corpo, né, fala, peraí, o que tá acontecendo? Tava indo tudo certinho, de repente, e já aconteceu, já tive, inclusive, pessoas, né, terapeutas, né, que já me relataram isso, a pessoa vai passar ali por um processo, né, de uma antiama, alguma coisa, pega e come uma pizza no meio do caminho, sabe? Tive uma festa, come uma pizza com aquele monte de queijo, um churrasco, sabe? Bebida alcoólica, vai passar mal, não tem exatamente socorro, sabe? Então, trazer essa consciência, então, tem as duas partes, né? Como sempre a gente fala, tem as duas partes, a gente orientar e também, né, as pessoas terem esse discernimento. E a gente também, acho que com o tempo a gente vai desenvolvendo também esse olhar, né, Ju? Não sei se você percebe isso, assim, de você entender ali a pessoa, né? A pessoa ela não está preparada para passar por ali por algumas questões. Então vamos adequar, né? Isso também faz parte dessa personalização, né? A gente lê a pessoa, né? Fazer essa leitura toda e entender até onde você consegue ir, até onde, porque, né, uma via ali de mão dupla, né, para a gente conseguir. É inevitável quando a pessoa chega no consultório, né? Antes eu já trouxe um processo de conscientização da minha forma de trabalho, porque senão, ainda mais assim, né? A forma como a nutrição tem vindo no mundo moderno, tá vindo muito essa questão das calorias, né? Tudo pode, o importante é se encaixar naquilo que você precisa, o déficit calórico para emagrecer. E isso vai muito contra, né? O que o Ayurveda fala sobre essa percepção. E eu gosto muito de uma frase que é: mais vale um brigadeiro na força do amor do que um balde de salada na força do ódio. Porque é realmente sobre isso, né? Sobre a gente trazer essa conexão, percepção, a gente estar feliz daquilo que a gente está comendo. Então, eu trago muito essa questão da consciência antes do agendamento da consulta. Mas sempre tem, né, a contaminação das redes que fazem a gente se sentir inseguro ao longo do processo, né? E aí o paciente chega e fala: ai, não tem nenhum protocolo, mas eu vi que o Ayurveda tem um detox assim, assim, assado, né? Então, eu falo que é um trabalho de consciência mesmo, de direcionamento, é terapêutica e não é só prescrição, né, de plano alimentar. Porque como Nutri, o que que eu acabo fazendo? Eu faço todos os cálculos nutricionais, mas levando em conta toda essa análise do momento, né, da potência do acne, da avaliação do perfil dos doshas, né, o que que a pessoa está mais em desequilíbrio, e aí eu vou explicando o porquê daquelas opções. Ótimo. Mas ainda assim é complexo, né? Porque é você ir um pouco contra a maré do que está acontecendo agora. E aí, enfim, faz parte, né? É lidar com pessoas é assim mesmo. Eu acho que essa questão que você falou do lidar com o que as pessoas estão falando, né? O todo mundo. Isso, gente, é a minha maior dificuldade, que às vezes eu passo mais tempo na consulta explicando, né, essas questões todas que ficam viralizando em internet e tudo mais, do que propriamente falando, né? Primeiro tem que fazer essa limpeza, vamos dizer, né, de informações. E de fato, assim, sabe, se a gente for pelo olhar do Ayurveda, né, é uma, uma intoxicação de informações, né, que a gente tem que realmente filtrar muito bem, né, e os pacientes, eles chegam mesmo, é esse o tipo de demanda que eles vêm, né, assim, olha, eu vi que tá todo mundo comendo tal coisa, eu vi que tá todo mundo tomando tal suplemento, agora também tem a onda do suplemento, todo mundo tomando tal suplemento, e aí as pessoas criam uma lista gigantesca, sabe, então essa limpeza também é um detox, sabe? Agora a Super moda tá detox. no peptídeo, né?
né? Agora é o peptídeo. Agora, cada hora vai ser uma coisa, gente, porque É você incluir a mente aí, né, Paula? Aí eu já puxando para o meu lado, porque eu sou exato, psicóloga, que é o lado, a gente acha que é só corpo, né? Ou é só funcionar. Aí tem corpo, a gente está falando do lado espiritual e a parte da mente. Como que a sua cabeça está ajudando naquele processo? Você está sendo alimentada, acha que você só come o que você entra pela boca, o que você come no Instagram, o que você come nas redes sociais, isso é comer. Aí as pessoas acham que comer é só o que come pela boca. Não, tudo uhum, isso é comer. Depois fica com a mente agitada, ou cheio de ideias, ou troca de ideia toda hora. E tudo isso, quando vocês estão falando isso, né, que vocês observam os pacientes, é porque vocês estão vendo que ele funciona desse jeito ou daquele e vão conduzindo isso também, porque a mente tem que ser levada em consideração naquele caso, né? exatamente. E para o Ayurveda isso faz todo sentido, né? Que não só, a gente não se alimenta só de comida, né? A gente se alimenta, tem uma alimentação ali que é primária, na verdade, né? Que é a alimentação de informações, que é a alimentação, né, do que a gente está, né? E aí, por isso que é tão importante, né? Já trazendo também para esse tema, né? Da rotina, do ritmo que a gente estava falando. É você ter. Por isso que a rotina diária ela é super importante, a gente limpar os nossos órgãos do sentido, né, Mari? A gente já estudou tanto isso, né? E como é importante a gente enxergar, não só ver, né? A gente enxergar ali aquilo e interpretar, sabe? A gente ouvir, conseguir, né? Trazer aquela informação para o nosso corpo de uma maneira mais, né? Mais pura ali, mais adequada, né? E isso é Agni também, né? Então, assim, a mente faz todo sentido, os órgãos do sentido. Então, é essa complexidade, né, do Ayurveda, assim, que é simples, né? A gente consegue fazer, mas é tudo isso, né? Envolve tudo isso. Ô, Eu acho Paula, tudo a lindo. ver, mas nada a ver, um exemplo, nada a ver, mas que me veio, gente, eu estava falando para a Paula essa semana, porque eu estou no programa dela, né, de nutrologia. E aí ela, Marina, você tem que fazer exercício forte, não sei o quê. E aí eu fui ver a academia, fui ver fit dance. Que aí eu falei, gosto de dançar, né? Então, prazer, a doutora Juliana falou, prazer das coisas. Eu falei, vou dançar. Gente, era só assim, ó. Soca, 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 soca a música, soca assim. Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir. Eu falei assim, vou ficar aqui, é só pro meu corpo, vai ficar tudo bem. Só que eu não conseguia ficar, eu fiz 2 aulas. 2 aulas ouvindo isso, que é tipo assim, o homem é descartável, venha, pode vir que eu vou, pãe, vem, você vai Deus embora. me Aí eu livre. falei assim, meu Deus, eu falei assim, ô, o mundo tá doido, eu que tô doido. Eu falei assim, eu não vou conseguir ficar ouvindo isso, me alimentando disso. Antigamente, eu poderia só, tipo, ir lá, a professora era gostosona, eu falei, pô, vou ficar igual a ela. Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu vou me transformar, meu casamento vai acabar. Mas no sentido de que é que você fica ouvindo, né? E aí eu Exato. falei, não, isso é importante. Antigamente talvez fosse menos relevante, mas hoje é muito importante. Eu falei, aqui eu tenho certeza que eu não posso ficar. É, E aí eu saí, porque não ia me é, fazer bem, assim, tava é. tipo. Mas eu falei para Mari, né, assim, contextualizando essa questão do suor, né, que eu queria que ela fizesse exercício porque ela não transpira, né, e uma das formas da gente controlar a ama, né, da gente fortalecer o nosso Agni é suando, né. Então, no Ayurveda é muito importante a gente olhar o corpo, né, que o óleo, ele traz um peso, ele melhora o Agni também, ele controla a vata, né, e, só que Snehana Suedana, que a gente fala. Então, a gente oleia o corpo e sua, né? Para o óleo entrar, né, melhor na nossa pele, ele penetrar nos canais, né? O óleo, eles falam sharp, né? Que é assim, ele é penetrante. Então, ele tem que entrar nos canais e limpar os canais do nosso corpo. Então, por isso é importante, né, a gente fazer essa oleação com a sudação. Nos tratamentos, nas terapias, né? Não sei se a Tati fez, né? A sauna, né? Eles fazem isso. Aquela sauna que é da cabeça, com a cabeça para fora, né? Então, você recebe a oleação no corpo, a Abhyanga, né? Que é a terapia corporal. Depois você fica na sauna por um tempo até suar um pouquinho. Então, aquele óleo, ele entra, né? E esse calor, né? Então, o óleo junto com o calor acabam potencializando esse tratamento que acalma a vata, né? Bem importante. E a Mari não sua, né? Já que ela já falou aí. É coisa Ó, do eu passado. também. Porque eu faço até funcional agora, minha filha. Agora é A pessoa funcional. Adorei. Fala, Tati. Viu? Como é que foi?
Não vi. Eu não suo, eu não suo. Ó, sério, É Tati? igual a minha, autoclean. A gente limpa assim, um negócio incrível. Não, eu É. faço atividade física com meu marido ele torce a camiseta e eu não Eu suo também. nada. É. Tem que dar é importante dar uma movimentada. Você também, Tereza? Também não sua? Tem que dar uma movimentada, mudar, assim, né? Fazer um exercício que te traga mais intensidade, porque é muito importante suar, gente. É muito importante. Porque é uma maneira da gente eliminar, né, essas toxinas. Às vezes isso é um sinal de ama, né, no nosso Chamar vocês para o corpo. meu funcional, que é ontem eu suei. Eu carreguei uma bola lá Você tá pesada. suando, sério? Ai, que Minha demais! filha, e eu tenho um negócio que vai medindo o negócio aí. Você tá fraquinho, vou botar mais aqui para você. Vixe, Maria, agora vai sair tudo aqui de dentro. É Mas eu, importante. eu levo para você na próxima consulta, como é que Como é que foi? Quero foi. saber. Quero muito saber. É importante, ô Tati, por isso, assim, né? Porque o suor, ele tem essa função de fazer, né? Do óleo penetrar e tudo mais. E também ele consegue conservar o calor, ele conserva a umidade no nosso corpo. Quando a gente não transpira, quando a gente não sua, a gente fica mais seca, né? Então, e isso aumenta a vata, tá? Então, é super importante suar. Dá para fazer isso com exercícios, que é o jeito, né, que a gente acaba recomendando, mas dá para fazer com fitoterápicos também, né? Então, colocar uma Assim, pimenta. não é que eu não suo nada, não é que eu não Uhum, transpiro nada. Comparando com meu marido, é aham, gritante a diferença. uhum, Mas suo um pouco. tá, Tá, óbvio que no aeróbico sua mais do que na musculação. entendi. Mas não mas eu não transpiro muito, É. não. Então, muito provavelmente você tem o vata maior, né? E ele tem o pita maior, né? Que é isso, né? Então, É, isso pode mudar, né? Às vezes isso. Porque a gente fala, né, no Ayurveda que a gente tem uma constituição que é a genética e a constituição atual, né? Então, uhum. isso é a genética, é a prakriti, é a maneira como você nasceu, né? E tem a condição sua atual, que é a vikriti, né? Ou vikruti. Então, tudo que vai acontecendo com a gente vai mudando, né? A gente vai mudando às vezes aumenta um pouquinho o vata, às vezes aumenta um pouquinho o pita, às vezes o kapha, né? Isso que vai alterando ao longo do tempo. Então, pode ser que seja isso nesse momento, pode ser que mude daqui, né, um tempo. E é isso, assim, essa é uma condição, né, que você tá agora. Mas se você sua um pouquinho, então não é, Um pouco sim. né? Legal. Então é isso, gente, 11h20. A ideia era fazer 1 hora. Adorei mesmo. A ideia é a gente trazer essas conversas aqui, né? E para a gente trocar. Quero trazer informação, mas não quero que seja aula, sabe? Vocês perceberam? Assim, eu quis trazer, né, para a gente entender algumas coisas, mas a ideia é a gente trocar mesmo. E isso, Ju, você chegou atrasada, mas tá com o neném, né, pequeno. E a ideia é essa. Então, eu vou já deixar a data do próximo lá no grupo. Vou colocar o artigo também para vocês. E vou deixar esse conteúdo aqui no canal do YouTube, né? Que aí a gente pode, né, também assistir, se quiser assistir mais vezes, certo? E aceito sugestões, se vocês tiverem alguma coisa que querem discutir, querem falar aqui, né? Bora movimentar. Quero saber como é que é esse grupo aí de nutrologia que a Mariana Ah, falou. o programa, vou te chamar, pode deixar, Ana. A Mari é minha paciente. Vou te chamar, Ana, pode deixar. Parabéns, Paula. Eu ainda estou muito cru em tudo isso, tá? Muito mesmo. Aham, Mas é uma área que eu quero conhecer muito. aham, Só para contextualizar, né? Eu sou otorrino, mas a minha principal especialidade é medicina do sono. uhum. Então, eu quero tentar trazer alguma coisa a mais para meus pacientes com insônia. E eu Ah, acho isso que tem muito é aí para aprender. ótimo, Paula. Oi? De Pro repente, próximo, para o acho ótimo. próximo, né? Então, Porque aí falar. já Uhum, Nossa, tem total relação, né? Com a ama, com a total. sinusite, com o sono. Então, Então, não, pronto. então Então, assim, eu quero conhecer, eu falei com a Paula que eu quero conhecer muito mesmo. Aí agora, por acaso, eu fui mês passado na Índia, aí a Paula falou, faz uma bianga aí. Aí eu fiz a não bianga perde a e a oportunidade. Shirondara, que é a do óleo, Tirodara, maravilhoso. Shirodara,
foi maravilhoso mesmo a experiência. Fui para sauna, fiz tudo. Foi realmente você vê que é uma terapia mesmo, é mais do que uma massagem, né? É muito mais do que isso. Mas eu ainda sou muito crua para falar qualquer coisa, assim. Então eu falei com ela, eu tenho muito interesse, mas eu ainda preciso estudar mesmo. Sim, não, E vamos tentar estudar trazer juntas. alguma coisa para as minhas pacientes de insônia. As minhas, não, os pacientes no geral, né? Não é só mulher. Mulher é a Exatamente, maioria que tem insônia, mas tem homem também. Nossa, mas tá exatamente. com muita insônia, todo mundo com muita insônia, né? Sim, É, Queria é uma... saber da Mari se ela faz a Bianga em São Paulo, onde que é, se ela atende, isso eu perguntei para a Paula também, onde que tem a Bianga em São Paulo. onde que tem? Você sabe quem faz aqui em São Paulo? Então, aqui em São Paulo eu conheço alguns terapeutas, sim. Conheço. A Renata, Eu maravilhosa. também Eu, não eu faço passo para nome. vocês. É. Indica pra A nós. Mari mora em Tá BH, em gente. BH. Ah, tá em Nossa, BH. eu sou mineira, Ah, é? eu morava aí em BH também. Eu passei com uma terapeuta ayurvédica aqui em São Paulo, perto do Brooklyn, mas ela parou de atender. Ela Uhum. nunca mais. Depois da pandemia parou. Eu tenho terapeutas que eu conheço aqui, sim. É Ah, maravilhoso, Tá saindo maravilhoso. seu som, Tereza. Oi? Ah, agora saiu. Estão por aqui, eu tinha interesse também de fazer aqui no Rio, não sei se você conhece alguém. No Rio tem também. Eu fiz a minha formação no Rio, né? Ah, Eu vou ver se eu consigo falar com algumas pessoas. É, teve um pessoal que a gente foi para a Índia, né? Que eu conheço. Eu vou Acho que entrar em tava contato lá, para ver. temos lá. Lembra? Isso. Lembro. Tem um pessoal que fez comigo, né? E tem um pessoal que foi depois para a Índia com a gente. e eu tô seguindo um pessoal que tá lá fazendo o Pachakarma. Aí me Aham, perguntaram, Tati, você fez isso? Eu falei, não, gente, eu fui em outro esquema, fui aham. conhecer os ashrams, mas eu não fiz o Uhum. Pachakarma. E para mim é tudo muito. Fiz a Bianga que a Paula falou. Uhum, uhum. Não, o Panchakarma é isso, tem que ter indicação, você tem que ficar lá É, fazendo, assim, ficar praticamente e quando só fazendo você isso. fez lá? Não, eu fiz aqui, eu fiz aqui. Ah, Na verdade, eu não fiz o Panchakarma, né? Eu fiz só a purgação e, né, é. e o Porque básico, tem visto que eu fui em Rishikesh, né? E lá em Rishikesh você vê que. um atrás do outro. Então, é um atrás do outro, mas lá as condições são muito precárias lá. Sim, Então, sim. realmente dá medo mesmo. Eu tô achando que o pessoal que tá lá tá corajoso de Uhum, fazer uhum. tudo, né? Mas também, de novo, gente, eu não sou É. uma pessoa que tem condições de dar essa É, opinião. isso é uma coisa muito séria, sabe, Tati? A gente tem que realmente saber o lugar que você vai, tudo, assim. A gente tem a referência que é o Dr. Paritoshi, né, Mari? Que, assim, é o AVP, o Dr. A gente ficou Paritoshi. dentro de um hospital, tudo Isso, Ah, é organizado. outra bem coisa. organizado. E, Pois assim, eu é. quis, para A você gente ter recebia a ideia, pianga dentro do hospital, tipo, depois a gente ia para aula, era tipo assim, maravilhoso, Que céu. legal. Aí é outra céu, história. no meio da floresta, assim. Eu lembro até que eu quis fazer Shirodara, eles não deixaram eu fazer. Você lembra, Mari? Eles não Não é deixaram. assim por experimentação, entendeu? É qualquer Não. indicação. Aí deixa eu ver aqui, eu É, dormia com um negocinho na cabeça, você falou de insônia, eu dormia com um negocinho na cabeça quente de óleo para poder dormir melhor, porque eu estava muito agitada, não sei o quê. olha só. Deixa eu falar pra A você. Tirondara tem aqui em São Paulo, Paulo? Tem, essa terapeuta que eu conheço faz. Eu fiz Olha aqui, só. eu fiz. Mas tem, aí é isso, assim, né? É adaptar, né? Eu fiz durante, assim, né? A semana, tudo mais, mas aí depois, assim, não marquei nada, né? Que são Tem que esses ficar os mais um cuidados. Não ritmo marquei mais nada para fazer lento. depois, fui para É, casa, fiquei mais quietinha e tudo mais, né? Todo um Tem todo um protocolo. protocolo para seguir, É. exatamente. Não Ah, dá mas que para. legal. É um mundo muito legal. É, é é. mesmo. Eu Um amo. A gente prazer estar ama. aqui. Ai, um prazer ter você aqui com a gente. Também adorei, Paula, obrigada. Ai, Ai, Eu maravilhoso. não, posso esse tema convidar do mais uma sono amiga que também é tem super. interesse, Paula? Pode, com Desculpa te certeza. interromper, Quantas Mari. você quiser. Pode, Ah, que bom. Então eu vou. É pode. uma que estava comigo na viagem, que essa sim sabe bem mais do que Ai, que legal, que top. Eu vou colocar lá a no grupo médica. também o Tá, convite para quem vocês podem convidar a gente, quem vocês quiserem. Sempre combinado bem-vindos. então. Obrigada, Paula. Obrigada, Obrigada a Paula. vocês, Ah, gente. você tem a receita do negócio? Acho que eu perdi do feijãozinho com legume para fazer o detox, dia 20. Se eu tenho o quê? A A receita? receita do Coloco lá no grupo também.
Obrigada. assim, podem ser várias receitas, né? Mas eu coloco aqui, eu faço A gente põe era o arroz basmati, né? E os isso, legumes e o isso, feijãozinho. E aí punha os temperinhos, né? isso mesmo, isso mesmo. Eu coloco lá uma receitinha também. Se a Mari também quiser colocar que ela faz. Mas você falou sobre oleação, faz muito sentido para mim. Suar e oleação, porque eu sou vata também. E falei, caraca, meu vata tá mega desregulado. Tem que regular. Tá bom. Tá bom. Adorei também, viu? Obrigada. Muito bom, muito bom. Adorei, gente, ter vocês. Muito feliz. No próximo, então, a gente fala sobre sono. Vou preparar para vocês. Ai, meu Deus. Nossa. Tati. Aqui, Tomara que Tati, você você consiga. pede, o negócio realiza, é muito rápido. Nossa senhora, tô vendo. Ouve direito Não, aqui. e geralmente, eu falei com a Paula que geralmente na sexta de manhã eu não tô totalmente livre nesse horário. Mas Ai, ela vai tomara que dê gravar, certo. ela vai gravar. Não, mas eu quero tentar participar ao vivo junto com ela. Show. Aí Aí você vai pode ser trazer até semanal? suas... É toda semana ou uma Não, vez a por gente vai mês? fazer uma vez por mês. Tá Uma bom, vez por mês. combinado. Vai Vou ficar tentar me mais organizar leve. então para a próxima sexta eu ficar totalmente livre. Porque hoje eu até perdi aí bastante coisa, né? Eu escutei o inicinho, agora o final. Não, mas vamos. Eu vou deixar já a data, a gente já organiza tudo. Combinado. Tá Obrigada, bom. gente. Imagina. Tchau. Tchau, gente. Beijão. Beijo. Boa sexta.